Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu de Nova York parecia naquela manhã compartilhar a dor daqueles reunidos no cemitério de Bosque Oeste. Nuvens baixas, espessas e ameaçadoras se agarravam aos arranha-céus distantes como se recusassem a se dispersar. A chuva caía em gotas finas e constantes, quase tímidas, mas o suficiente para encharcar casacos escuros e escorregar dos guarda-chuvas como lágrimas silenciosas caindo do próprio céu. Até as árvores pareciam se curvar sob o peso da dor coletiva, as folhas chorando silenciosamente sua própria chuva. Ao redor da cova recém-cavada, 100 pessoas se reuniram silenciosas, congeladas, com os rostos escondidos sob capuzes, chapéus ou simplesmente inclinados em direção ao chão. Havia colegas de escritório, amigos da universidade, vizinhos e membros de associações que ela apoiava, todos lá para prestar suas últimas homenagens. Madison Reis morreu muito cedo, com apenas 27 anos. Madison, ela era uma mulher radiante. Uma daquelas que não estava apenas presente numa sala, mas que iluminou o graduado em jornalismo brilhante, apaixonada por justiça social. Defensora incansável dos que não têm voz, voluntária em abrigos, ela fez seu nome denunciando, contando histórias e protegendo. Seu riso, dizem seus amigos, tinha o poder de quebrar o silêncio de uma sala de espera. Seu olhar era capaz de ler o que as palavras silenciavam. Sua morte foi um absurdo. 2 semanas antes, ela havia sido encontrada sem vida ao pé de uma escarpa no Parque Riverside, no meio da noite. A investigação foi rápida, quase rápida demais. Nenhuma testemunha. Nenhum sinal de luta aparente. Acidente, concluiu a polícia. Um passo em falso. Uma queda trágica. Mas para Robert Reis, seu pai, essa conclusão soou falsa. Advogado respeitado, rigoroso, conhecido por seus princípios e integridade, ele não podia aceitar essa hipótese. Ele conhecia a filha. Ela nunca andava sozinha à noite, especialmente em um parque mal iluminado. Era cautelosa, vigilante. E acima de tudo, ela havia falado com ele alguns dias antes de morrer sobre um caso que a preocupava. Algo grande, algo que a perseguia. De pé junto ao túmulo, Robert mantinha uma das mãos sobre o caixão. Seu rosto era severo, mas seu olhar revelava uma tempestade interior. Ele não estava chorando. Não porque não sentisse nada, mas porque ele se recusou a virar a página. Não até que ele entenda. Não até que ele saiba a verdade. Ao seu lado, Caroline, sua esposa, estava como que quebrada. Ela segurava um pequeno lenço de seda bordado, agora completamente encharcado. Seus dedos estavam cerrados e trêmulos. Ela rezou em silêncio, seus lábios se movendo fracamente. Ela mal falava desde a notícia da morte de Madison. Parara de comer e dormia apenas de forma irregular. Seus olhos exibiam a marca de uma dor que ela não conseguia expressar. O padre, vestido com uma alva preta e um lenço branco encharcado pela chuva, ficou ao lado do caixão e recitou as palavras finais da cerimônia. E agora devolvemos Madison à terra. Que sua alma descanse na luz eterna. Neste exato momento o som da chuva mudou. Intensificou-se. Como se a natureza de repente quisesse apagar algo. Então ouviu-se um som diferente, quase imperceptível, um não leve em folhas molhadas. Um murmúrio silencioso percorreu as fileiras. Várias cabeças se viraram. Alguns, a princípio, pensaram que se tratava de um retardatário desajeitado. Mas o que viram os fez estremecer. E garoto avançou lentamente entre as lápides. Ele não tinha guarda-chuva. Nem um casaco de verdade. Suas roupas estavam rasgadas, sujas, grandes demais para ele, encharcadas pela chuva. Ele andava descalço na grama molhada, com os dedos dos pés cobertos de lama e as pernas tremendo a cada passo. Sua pele era pálida, suas bochechas encovadas. Seus olhos, negros e enormes, pareciam conter febre, medo, e algo mais ao mesmo tempo. Algo mais velho que sua idade, uma lembrança dolorosa. A procissão abriu-se diante dele, incrédula. O menino Noé Carter, mesmo que ainda não soubessem seu nome, pareciam ver apenas uma coisa: Robert Reis. Ele caminhou lentamente até a beira da cova. O caixão ainda não havia sido baixado. Ele parou subitamente. Seu corpo estava rígido, os punhos cerrados ao lado do corpo. O silêncio havia se tornado opressivo, não conseguíamos mais ouvir o padre, os pássaros ou mesmo a chuva. Então, com a voz rouca, quebrada, quase estrangulada, o menino disse: "O assassino está aqui." "O que você disse?" Robert perguntou com a voz abafada, pouco mais que um sussurro, mas todos ao redor do túmulo pareceram ouvi-lo. O momento foi suspenso. Até a chuva pareceu parar para ouvir. O menino ergueu lentamente a cabeça.
Baixou ligeiramente o capuz do moletom encharcado, revelando um rosto jovem e magro, marcado pela sujeira, pelo frio e pelo cansaço de uma vida à margem. Ele não tinha mais que 16 anos. Mas seus olhos, aqueles olhos pertenciam a alguém que já tinha visto demais para sua idade. Seus lábios tremiam, não de frio mas de medo. Meu nome é Noé Carter, ele disse em um tom rouco, quase quebrado. Ele engoliu em seco, olhando rapidamente ao redor, como se procurasse uma saída, proteção ou perigo. Havia algo animalesco e suspeito em sua postura, como um pássaro ferido pronto para fugir ao menor movimento brusco. Mas ele permaneceu firme, plantado ali na beira do poço. Eu moro na rua, ele continuou. Riverside Park. É onde eu durmo. Debaixo da velha ponte, perto dos portões. Conheço as sombras, os barulhos, os lugares seguros, os lugares perigosos. Sei quando me esconder e quando respirar. Sua voz falhou em cada palavra, como se ele precisasse vasculhar suas memórias para tirá-las da névoa do trauma. Eu estava lá, naquela noite. Eu vi. Ele parou, recuperou o fôlego e cerrou os punhos. Não foi acidente. Um segurança que estava afastado aproximou-se cautelosamente, parecendo desconfiado, pronto para removê-lo por perturbar a cerimônia. Mas Roberto, com um simples gesto de mão, firme, autoritário, implacável, interrompeu a intervenção. Deixe-o falar, ele disse sem tirar os olhos de Noah. Noah respirou fundo, como se estivesse reunindo a pouca coragem que lhe restava. Sua voz, agora mais segura, ecoou pelo silêncio esmagador do cemitério. Sua filha, ela estava correndo. Ela estava assustada. Eu estava escondido nos arbustos, tentando me aquecer perto da grade de metal. Então ouvi passos apressados, um grito abafado. Ela estava correndo, sim. Ela estava fugindo de alguém. Um homem, alto, bem vestido, tinha uma voz áspera. Ele a alcançou. Eles discutiram. Ela gritava, dizia algo sobre provas, sobre casos. Ele queria que ela se calasse. Então perdeu a paciência. A multidão ficou petrificada. Ele a empurrou. Ela deu um passo para trás. Tropeçou numa raiz. E ela caiu. As últimas palavras foram sussurradas. E ainda assim, atingiram corações como um trovão. Eu me escondi. Eu estava com medo. Ele se aproximou da beirada, olhou para baixo. Então ele foi embora. Silenciosamente. Como se nada tivesse acontecido. Eu queria gritar, mas congelei. Fiquei paralisado. E então, ninguém teria acreditado em mim. Quem teria dado ouvidos a uma criança suja e faminta dormindo debaixo de pontes? Então fiquei em silêncio. Ele fez uma pausa. Um silêncio que durou uma eternidade. Mas ele está aqui hoje, acrescentou ele. Sua voz estava mais firme agora. Ele está entre vocês. Ele veio para fingir, para chorar, para ver este caixão descer. Ele observa esta família chorar. Um arrepio percorreu a assembleia. Os rostos se voltaram. Alguns recuaram instintivamente. Outros examinaram os vizinhos preocupados, tensos, desconfortáveis. Noah remexeu lentamente no bolso da frente do moletom molhado. Seus dedos retiraram um pequeno objeto prateado, que ele estendeu com as duas mãos como uma oferenda frágil, um corrente fino, em prata envelhecida. E no final, um pingente, um pequeno asa de anjo, ligeiramente retorcido, danificado de um lado, como se tivesse quebrado na queda. Era dela, ele disse. Ela o perdeu quando caiu. Eu o peguei. Não ousei me livrar dele. Pensei que, talvez um dia, alguém quisesse saber. Então guardei. Para não esquecer. Por ela. Robert aproximou-se lentamente como um homem hipnotizado. Segurou a joia entre os dedos e prendeu a respiração abruptamente. Ele sabia. Esta corrente, este pingente, foi um presente da própria mãe de Madison. Uma herança de família. Madison nunca se desfez dele. Nem mesmo para dormir. Ela se agarrou a ele como a um talismã. Uma promessa. Uma lembrança. Suas mãos começaram a tremer. A corrente parecia vibrar entre seus dedos, gelada, viva. Ele olhou para Noah, chateado. Este rapaz, este estranho que apareceu no meio de uma despedida, tinha acabado para destruir a versão oficial. Ele tinha acabado de transformar o luto em mistério, tristeza em fúria, e o silêncio em busca por justiça. De repente, quando o silêncio pesava sobre a assembleia, um movimento discreto atraiu a atenção. Um homem, vestido com um terno escuro engomado demais para um simples enlutado, recuou lentamente, os olhos buscando uma rota de fuga entre as lápides. Ele suava, embora o vento outonal fosse frio. Suas mãos tremiam levemente. Ele tentava permanecer invisível, mas a ansiedade havia superado a cautela. O nome dele era Elliot Crane, ex-colega de Madison Ali, um engenheiro financeiro na mesma empresa.
2 anos antes, ele havia começado a namorar profissionalmente com ela e, segundo alguns rumores, passou a fazer investidas insistentes. Madison, fiel à sua retidão, o rejeitou firmemente. Várias testemunhas relataram ter visto Elliot ficar furioso após a recusa, mas nada havia sido relatado formalmente. Entre os presentes no funeral, um homem não usava preto nem lágrimas. Detetive Marcus Bell, da equipe de homicídios de Riverside, observou silenciosamente os comportamentos, os olhares, as coisas não ditas. Quando Noah gritou: "O assassino está aqui", Bell não riu. Ele havia examinado os rostos. E agora ele via o ligeiro recuo de Elliot, seu olhar evasivo, sua mão deslizando em direção ao bolso interno como se estivesse protegendo algo, ou talvez se preparando para fugir. Bell deu um passo. Elliot sentiu a pressão e girou abruptamente nos calcanhares. "Ei! Parem ele!", gritou o detetive. Em um caos abafado, 2 policiais à paisana irromperam de cada lado da entrada da garagem. Elliot tentou correr, derrubando um vaso de lápide e por pouco não acertou um idoso em cadeira de rodas. Mas o portão do cemitério ainda estava longe. Um dos policiais o derrubou no cascalho. Elliot se debateu, gritando que não tinha feito nada, que fora um erro. Mas seu olhar frenético traiu. Noé, ainda de pé ao lado do caixão, tremia. Mas seu olhar estava fixo, resoluto. Ele avançou lentamente, apesar da mão protetora de uma mulher da igreja pousada em seu ombro. "É ele disse baixinho. Foi ele quem eu vi naquela noite, atrás do restaurante. Ele estava seguindo ela." As palavras ecoaram no ar gelado. O pai de Madison, aflito, ajoelhou-se. Suas mãos apertaram o caixão, as lágrimas turvando sua visão. Na delegacia de polícia. Levado para a delegacia, Elliot foi interrogado por horas. A princípio altivo e indignado, ele negou veementemente. Afirmou que nem sequer estava em Beira Rio naquela noite. Ele estava participando de uma conferência em Nova York. Ele jurou que ele e Madison não tinham contato há um ano. Mas as evidências começaram a aumentar. Os investigadores puseram as mãos em gravações de uma câmera de vigilância localizado nos fundos de um prédio perto do restaurante onde Madison foi vista pela última vez. Uma imagem borrada, mas inconfundível, mostrou um homem alto de terno escuro, seguindo Madison por cerca de 15 metros, pouco antes de ela desaparecer na noite. Quando lhe mostraram esta imagem, Elliot empalideceu. "Não é o que você pensa", ele gaguejou. O detetive Bell inclinou a cabeça em silêncio. "Ela ia estragar tudo", Elliot finalmente cuspiu, com a voz carregada de amargura. Madison queria revelar documentos, arquivos confidenciais, irregularidades contábeis. Ela disse que nossa empresa estava lavando dinheiro. Tentei convencê-la a ficar quieta. Tentei assustá-la, dissuadi-la. Ele olhou para baixo. Ela riu na minha cara. Então eu a empurrei. Foi só um gesto. Ela escorregou. Bateu a cabeça na pedra. Eu não queria isso. O silêncio na sala de interrogatório era mais frio que um inverno inteiro. De volta ao cemitério, alguns dias depois, uma nova procissão se formou. Desta vez sem caixão, sem choro de crianças. Apenas uma placa colocada perto do túmulo. Graças à coragem de uma criança de rua, a justiça pôde falar. Noé, a testemunha que ninguém estava olhando. O pai de Madison, com os olhos ainda machucados mas firmes, apertou a mão de Noah. "Você viu o que ninguém queria ver. E você falou. Você devolveu a voz a ele. Você devolveu a dignidade a ele." Noah olhou para baixo, intimidado. Então tirou um desenho antigo do bolso. Madison, de pé, segurando um guarda-chuva, sorrindo, no meio de uma tempestade. "Ela sempre me dava um sanduíche quando eu passava atrás do restaurante. Ela dizia que o invisível merecia ser visto." O pai de Madison abraçou o menino. E pela primeira vez em muito tempo, Noah sentiu que finalmente tinha um lugar neste mundo. Poucos dias após a prisão e a revelação pública, uma atmosfera carregada de emoção tomou conta da sala de conferências do Tribunal de Nova York. Câmeras foram apontadas para o púlpito, microfones foram estendidos e uma multidão de jornalistas ansiosos encheu a sala. No centro das atenções, Robert Hayes deu um passo à frente, com o rosto sério, mas determinado. Ao seu lado, ligeiramente recuado, estava Noé Carter, este garoto cuja vida mudou em poucas semanas. Seu olhar, embora ainda marcado pela desconfiança e pela fragilidade, testemunhava uma nova força, ainda tímida, mas muito presente. Robert falou com uma voz clara e calma. Essa criança tinha a coragem que faltava a muitos adultos. Sua voz falhou por um momento, mas ele continuou, resoluto. "Sem ele, a morte da minha filha teria sido descartada como um simples acidente." Ele falou apesar do medo, apesar do isolamento. Ele quebrou o silêncio.
E por isso ele merece uma segunda chance. Um murmúrio de aprovação percorreu a assembleia. Todos os olhares se voltaram para Noah, que olhava para baixo, tímido, quase dominado pela atenção. Após essa declaração, a mídia noticiou a história. A coragem desse menino de rua comoveu a cidade inteira. Diversas associações de proteção à criança ofereceram ajuda. Pessoas anônimas vieram oferecer roupas, livros e desenhos. Durante esse tempo, Robert e Caroline Hayes tomou uma decisão que mudaria suas vidas tanto quanto a de Noé. Eles solicitaram formalmente a custódia temporária do menino. Sua casa, antes silenciosa e marcada pela dor, aos poucos se encheu de uma nova presença. Noé foi recebido com cautela, é claro, mas também com uma gentileza que ele nunca havia conhecido. Matricularam-no num programa educacional adaptado às suas necessidades, numa escola de dimensão humana, onde ele poderia progredir ao seu próprio ritmo. Contrataram um psicólogo especializado em traumas infantis, cientes de que o caminho para a recuperação seria longo. A princípio, Noah permaneceu em silêncio. O peso de suas memórias o sufocava. Dormia pouco, tinha pesadelos e se retraía. Mas aos poucos encontrou uma saída, o desenho. Armado com lápis e papel em branco, ele começou a colocar no papel o que as palavras ainda se recusavam a dizer. Becos frios, noite sem fim, olhares fugazes. Mas também a luz. A luz que Madison deixou em sua vida. Ele desenhou um retrato dela, como a tinha visto, com aquele sorriso que aquecia as sombras, aquele olhar que parecia lhe dizer que ele não era invisível. Um dia ele confidenciou a Caroline. Ela me olhou como um ser humano, não como um garoto sujo vagando pela rua. Ela me deu um sanduíche e sorriu. Nunca a esqueci. Um ano depois, em um centro de arte contemporânea no Brooklyn, uma exposição cativou a imprensa local. Entre as sombras, por Noah Carter. Nas paredes, telas em preto e branco, poderosas, cruas, comoventes. Cenas noturnas da cidade, becos desertos, pontes na chuva. Olhares que contavam histórias de solidão, medo, mas também de esperança. E no centro da sala, um grande retrato. De Madison. Imóvel, seu olhar se voltou para um céu estrelado onde uma única estrela brilhava. Entre os visitantes, Robert e Caroline em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Eles deram as mãos, emocionados pela jornada que haviam feito. Uma pequena placa na entrada da galeria continha esta frase simples. Aquele que viu a criança que eu era quando o mundo já havia me esquecido. Noé naquele dia, Noah não era mais um menino de rua, mas um artista em formação, uma nova voz carregada pela coragem e pela memória.